e foram lá e derrubaram, mano. Que vendem green card nos Estados Unidos, que... Ryan Santos foi censurado ali no Cometa Podcast e a culpa não foi do Cometa Podcast. Muito provavelmente a culpa foi de inimigos do Ryan Santos que tentaram ali censurar ele, né? Assim como já fizeram no Instagram dele e também já fizeram em várias oportunidades. Não é de uma vez, não é duas, não é três, e sim várias vezes nas quais já aconteceram de bloquear o Instagram das redes sociais, e dessa vez isso tem acontecido no podcast do Cometa Podcast. Então, Ryan Santos ficou bolado da vida em seus stories, né? Falando sobre esse episódio dele ter sido censurado, né? E da galera do Cometa Podcast ter que precisar cortar algumas partes. Se você for lá olhar, né, o podcast, tem algumas partes que dão um corte meio que assim do nada, né? E se eu não me engano também, o podcast que tava ao vivo ou em estreia lá, ele foi interrompido em uma certa hora, tá ligado? Então, foi uma situação bem complicada e bem polêmica pro lado do Ryan Santos, né? Até porque essa censura no Cometa Podcast acabou que não foi culpa do Cometa Podcast em si, mas sim de algumas pessoas que podem ter derrubado, né? Querendo ali acabar com o podcast do Ryan Santos por motivos bem óbvios, né, de ser inimigo do Ryan Santos. Então, vamos conferir nesse vídeo o que aconteceu, né, apurar todos os fatos aí. Então, dá uma olhada no que o Ryan Santos falou em seus stories sobre esse episódio. Podcast meu no canal dos outros e foram lá e derrubaram, mano. Cara, isso é perseguição, não é possível. Tudo bem se fosse no meu canal, ok, mas tipo, no canal do podcast Cometa, derrubaram. Rapaziada, inveja é um sentimento que corrói os seres humanos por dentro. Puta que o pariu. Até no canal dos outros. Tentam de tudo, mas só vão me conseguir calar aqui, ó. Entendeu? Alô? Vocês estelionatários beautiful people que vendem green card nos Estados Unidos, que se escondem por trás de empresas de investidor anjo, só me matando mesmo. Eu vou atrás de vocês. Coaches também, vendedores de pílulas. Pode continuar aí com Deep Web, derrubar o podcast do Cometa, pode. Derrubar meus perfis, tem que me matar. A partir desses stories, a gente já consegue ter um bom levantamento de algumas pessoas que podem estar envolvidas, né, nesse caso dessa censura, né, do Ryan Santos no Cometa Podcast. O primeiro deles que a gente vai comentar aqui é o seguinte, cara. O Ryan Santos falou de certas pessoas que vendem green card. Cara, isso pra mim tá na cara que não tem nenhuma dúvida que é o Flávio Augusto, né, até porque ele sim é um cara que tá ali ligado, né, a esses esquemas de vender green card no passado, né. Muitas pessoas já acusaram ele desse tipo de coisa. Claro que eu não tenho prova sobre isso, mas é uma acusação que muitas pessoas fazem sobre o Flávio Augusto. Ele também em seguida também falou, no podcast em si ele falou de um cara que tem um curso de inglês, né, meio que pra mascarar, não sei o que, um negócio assim. Então, cara, muito possivelmente o Flávio Augusto estaria sim envolvido nessa coisa aí de ser inimigo do Ryan. Isso daí a gente tem certeza que o Flávio Augusto é o inimigo do Ryan. Agora, se ele foi o cara que censurou o Ryan Santos, aí a gente já tá afirmando uma coisa que a gente não tem provas. Mas o negócio é o seguinte, cara, Ryan Santos também falou de outras pessoas que poderiam possivelmente ter sido culpadas, né, de terem censurado ele. E aí outro possível inimigo de Ryan Santos que teria possivelmente censurado ele nesse podcast é o João Kepler, tá ligado? Porque o Ryan Santos falou uma frase bem característica disso, né, que bate com as características do cara. Claro que a gente tá aqui fazendo levantamentos de pessoas das quais o Ryan Santos pode ou não ter falado, tá ligado? Não são coisas conclusivas, mas é o que a gente tem a entender. Até porque o Ryan Santos falou o seguinte, cara, pessoas que se escondem atrás de uma empresa de investidor anjo. Então, cara, isso pra mim tá na cara que é o João Kepler, porque ele é um dos caras ali que já foram inimigos do Ryan Santos e ele tem uma empresa
de investidor anjo, ele é investidor anjo de startups, de empresas assim que estão começando e querem, sabe, alavancar e coisas desse tipo. Então, devido a essas características, seria aí o cara em que o Ryan Santos teria mandado mais essa indireta. Mas agora, a gente, novamente relembrando, né, não temos prova de que seria ele quem cancelou o podcast do Ryan Santos, que censurou o podcast do Ryan Santos, e muito menos isso, tá ligado? A gente tá só fazendo um levantamento de quem que é que o Ryan Santos pode ter falado, pode ter atacado ali em seus stories, bolado da vida. Vendedores de pílulas, foi o que o Ryan Santos disse também para mais um dos seus inimigos. E cara, com certeza essa indireta aí foi para o Shirleyson Kaiser, porque ele é o cara dono da KPG, né, que é literalmente uma empresa de encapsulados. Então, cara, não é lógico, não é nada de errado, né, você vender encapsulados, né, até onde a gente sabe, dentro da lei, mas é um cara que já foi inimigo do Ryan Santos, inclusive é inimigo do Ryan Santos. Então essa indireta aí também teria sido para o Kaiser. Afinal, o Ryan Santos também já comprou cotas desse grupo aí de pílulas, né, do grupo KPG, se eu não me engano. Então o Ryan Santos ele já foi meio que cliente do Kaiser, já gravou podcast com o Kaiser. Isso fez com que ele também seja, sabe, tenha fortes acusações contra o Kaiser, tá ligado? Então você pensa no seguinte: você foi cliente de uma pessoa e se essa pessoa te faz algum mal, tá ligado? Você vai com tudo pra cima dela, você, sabe, se revolta, você fala pra outras pessoas. Então, cara, as chances de que tenha sido o Kaiser, o cara dessa indireta aí, são muito grandes. Lembrando que a gente não tá acusando o Kaiser de nada, né? Muito menos de ter derrubado o podcast ali do Ryan Santos. Só esclarecendo essa indireta aí que o Ryan Santos mandou, que, cara, na minha opinião, com certeza foi pro Kaiser. Mas deixa nos comentários pra quem que você acha que foi essa indireta aí do Ryan Santos. E aí, outro possível cara, né, um pouco mais duvidoso, assim, mas eu acredito que quando o Ryan Santos citou ali os coaches, né, em seus stories ali, eu acredito que ele estava se referindo ao Pablo Marçal, até porque um cara que tem característica de um coach mesmo é o Pablo Marçal, cara, isso daí não resta dúvidas. Agora, a gente volta a falar aquele papo, não estamos acusando Pablo Marçal de ter censurado o Ryan Santos no Cometa Podcast, até porque a gente não sabe quem foi que fez isso realmente, tá ligado? Não existem nenhumas provas de quem tenha sido que censurou o Ryan Santos nesse podcast. Estamos apenas esclarecendo as indiretas que o Ryan Santos mandou. E, cara, com certeza, quando o Ryan Santos citou nessa palavra coaches, com certeza ele estava se referindo ao Pablo Marçal. Apesar de ser um pouco vago, né, esse termo coaches, né, até porque hoje existem vários coaches aí na internet. Mas, cara, o Pablo Marçal foi um cara que tem uma treta muito pesada com o Ryan Santos e é um cara que se encaixa muito bem nesse perfil de coach. Então, existem fortes indícios de que realmente seja o Pablo Marçal ali, no qual a pessoa que o Ryan Santos mandou essa tal indireta, né? Os dois, o Pablo Marçal já fez até mesmo uma live, né, emputecido da vida, para esclarecer alguns pontos que o Ryan Santos meio que desmascarou ele, coisas desse tipo. Então, cara, já fica aí uma aprendizado, né, uma lição. Sempre que você vê um coach, alguma coisa assim, você tem que entender que, cara, as pessoas não são perfeitas e que existem muitas coisas que às vezes você não sabe. Então, cara, sempre vai procurar investigar, saber, aprimorar um pouco mais sobre aquilo que você sabe daquela pessoa, tá ligado? Porque ela pode estar te enganando. Não sabemos, né, se é o caso do Pablo Marçal, mas isso fez com que ele se tornasse o inimigo do Ryan Santos, porque o Ryan Santos o acusou de coisas desse tipo. Então, estão aí mais uns indícios, né, de que seja o Pablo Marçal parece direto. Bom, e com tudo isso que a gente viu, dá pra gente tirar algumas conclusões, que é o seguinte, cara: no Brasil é impressionante o quanto é fácil as pessoas conseguirem censurar umas às outras, né, principalmente na internet. No Brasil a internet é quase que uma terra sem lei, cara. Várias vezes você vê aí pessoas que realmente às vezes vão criticar alguém, falar mal de alguém na internet, e às vezes não são censuradas, não são criticadas também, não são banidas do Instagram, canceladas do Instagram, né? Pessoas que às vezes se escondem atrás de perfis fake, vão ali xingar nos comentários, que sabem, sabe, diminuir, denegrir o trabalho de outras pessoas. Cara, essas pessoas ali às vezes não são investigadas, não são julgadas, mas quando se trata ali de pessoas grandes, de pessoas com forte influência no mundo e no Brasil, tá ligado? Essas pessoas são quase que indestrutíveis e elas meio que comandam a parada toda. Então, vamos supor que você vai contra alguma pessoa que tem esse tipo de poder. Mano, essa pessoa ela pode simplesmente comprar perfis fakes, botar ali no seu perfil, depois denunciar esses perfis ou seu perfil, né, e fazer com que o seu perfil no Instagram caia, por exemplo. Então essa foi uma estratégia que utilizaram várias vezes com o Ryan Santos, por ele ter batido, né, em pessoas beautiful peoples, por exemplo, né. Então, cara, esses inimigos do Ryan Santos são pessoas que têm uma influência muito gigantesca no Brasil e talvez até mesmo no mundo, tá ligado? Principalmente quando o assunto é internet. Então, cara, a gente não acusa ninguém, né, sem a gente saber. Mas, cara, o que essas pessoas têm de poder em suas mãos é uma coisa impressionante.
E realmente, mano, se algum deles quisesse, ou se algum deles quiser, sei lá, bloquear o Ryan Santos de alguma forma das redes sociais, ou coisas desse tipo, cara, a gente tem, cara, certeza que eles vão conseguir, entende? Se eles quiserem fazer isso, eles vão conseguir. Porque, mano, com grandes dinheiro, com grande fama, com grande coisas assim, você tem um poder muito, muito forte, muito grande em suas mãos, tá ligado? Você tem o apoio das suas pessoas que te acompanham, da sua base, vamos dizer assim, você tem o seu dinheiro, né, que você, sei lá, que gasta com advogado, com não sei o que, cara, você vai ter grana pra gastar e pra investir ali meio que na sua imagem, né, pra proteger a sua imagem de algumas verdades ou até mesmo de algumas mentiras que podem surgir. Então, cara, são pessoas muito perigosas com quem o Ryan Santos está mexendo. E até mesmo no Cometa Podcast, que meio que não teve nenhuma culpa, né, através disso tudo, eles foram simplesmente o podcast que acolheu o Ryan Santos, um dos primeiros, se não o primeiro podcast que acolheu as opiniões ali do Ryan Santos e deu espaço para ele falar as suas opiniões abertamente, né? E, cara, na minha opinião, não tem culpa nenhuma o Cometa Podcast das pessoas terem censurado, né, esse podcast, ter meio que recortado algumas partes, tirado algumas partes desse podcast e até mesmo a live ter caído. Se eu não me engano, a live caiu. Então, cara, o Cometa Podcast não tem nenhuma culpa sobre isso. E sim, às vezes coisas externas, vamos supor assim, coisas jurídicas, coisas de outras pessoas, ou coisas até mesmo do YouTube. A gente nunca sabe o real motivo que fez essas partes saírem, essa censura ter acontecido com o Ryan Santos. Mas enfim, deixa nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse caso aí, se você acha que o Ryan Santos teve uma atitude correta ou não, sabe, xingar as pessoas ou até mesmo falar de seus inimigos de uma maneira mais indireta. Enfim, deixa nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso e também deixa o seu like nesse vídeo, porque, cara, o YouTube tá recomendando mais o like do que qualquer outra coisa. Então, dá uma forcinha pro canal, deixa o seu like ou também deixa o seu dislike também. O importante é que você dê a sua avaliação ali para que a gente saiba encaminhar o nosso canal para um conteúdo cada vez melhor para você assistir. Fechou? A gente saber onde a gente tá melhorando, errando, enfim, para trazer o melhor conteúdo para você assistir aí e aprender para levar pro resto da sua vida. Então, deixa o seu like, a sua avaliação aí no vídeo.